Olá a todos! Como foram de Páscoa? Espero que tenham se divertido muito. Hoje nós vamos dar continuidade a essa diversão em mais uma videoaula. Vamos nessa? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ver um pouquinho mais sobre os domínios morfoclimáticos, a relação dos elementos fisiográficos na paisagem brasileira, o solo, o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia. Todos esses elementos, quando eles apresentam uma característica em comum, eles formam um domínio morfoclimático. Os domínios morfoclimáticos são muito importantes para a geografia, porque apresentam um agregado de informações que muitas vezes conversam uma com a outra. Existem 6 domínios no Brasil, como nós podemos ver na imagem aí. Temos o domínio amazônico, domínio do cerrado, domínio dos mares de morros, domínio da caatinga, domínio das araucárias e pradarias. E nós iremos encontrar também as faixas de transição. Sim, as faixas de transição não são domínios, pois elas não têm uma característica própria, predominante delas. Elas apresentam característica dos 2 domínios ao seu redor. O primeiro domínio que nós iremos dar continuidade na nossa aula de hoje é o domínio dos mares de morros. Esse domínio, ele situa-se na zona costeira do Brasil. O relevo predominante aí, como vocês podem perceber, é o Planalto, com vários chapadões e florestas, serras, escarpas. É um domínio onde se encontra a Mata Atlântica brasileira. Isso, aquela mata quase extinta. Aquela mata que teve 93% de sua vegetação devastada pelo processo de colonização. Lembraram? O clima predominante aí é o tropical úmido ou tropical litorâneo. Esse clima ele é completamente influenciado pelas massas de ar, principalmente aquelas que vêm do oceano, trazendo muita umidade consigo. Observe bem no texto apresentado. Esse domínio morfoclimático apresenta uma grande área de planaltos no território brasileiro, formada por morros com topos arredondados e serras, as escarpas, a qual se estende desde o litoral do Rio Grande do Norte ao sul do Brasil. Ou seja, ela vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Domínios de mares e morros nós iremos encontrá-lo praticamente em todo o litoral brasileiro. A vegetação predominante é a floresta tropical, conhecida pelo nome de Mata Atlântica. Acabei de citar para vocês. Resultado de um clima tropical associado à proximidade do oceano, ou seja, nós iremos encontrar o clima tropical brasileiro com maior quantidade de umidade. E poderemos compreender aí então que esse clima é um clima com grande quantidade de chuva, por causa do calor e também por causa da umidade. A altitude favorece também a uma temperatura mais baixa, principalmente durante o inverno nessa região. Esse domínio possui as seguintes características: clima tropical de altitude, planaltos e serras do Atlântico, com morros ondulados, as meias laranjas e áreas serranas. Nós iremos encontrar nele a Bacia do Paraná, que é extremamente importante para essa região, principalmente porque influencia muito na navegação da região, e isso, temos uma grande parte dela que é navegável nessa região. Iremos encontrar também a Mata Atlântica, muito devastada pela ação antrópica, e o solo nessa região ele é muito, mas muito suscetível à erosão, por causa da grande quantidade de chuvas torrenciais.
Outro domínio que nós iremos ver hoje é o domínio das araucárias. Este domínio se encontra na região sul do Brasil. Podemos perceber que a vegetação é bastante diferente. Nós iremos encontrar árvores mais altas e copa, estilo arredondado, que se encontra nas regiões mais altas das árvores. Olha só, raramente nós iremos encontrar galhos. Então, são árvores que não têm características de galhos. E isso. O domínio das araucárias é composto por uma vegetação predominante de árvores de araucárias, também conhecida como. Essa vegetação, como nós vemos no texto aqui, podemos perceber no texto, ela encontra-se bastante comprometida pela intensa exploração. Quem explora essa vegetação? A indústria de madeira, principalmente para a fabricação de móveis, e também a agropecuária. Isso, a agropecuária que se aproveita dos solos férteis da região, favorece a produção de gramíneas, o alimento principal para o gado, é bastante explorada nessa região. Só que isso provoca um mal muito grande, pois retira parte dessa cobertura vegetal. O solo vai sendo compactado pela grande quantidade de animais na agropecuária, e isso vai acarretando muito mais ainda o processo de erosão dentro da região. As principais características dos domínios das araucárias: clima subtropical, grande amplitude térmica e chuvas bem distribuídas. Domínio de planaltos meridional com depressão. Bacia hidrográfica. Aí já iremos encontrar a diferença. Duas bacias influenciando nessa região, tanto a bacia do Paraná quanto a bacia do Uruguai. Mata das araucárias ou pinheiros, formando a vegetação. Solo diversificado, com grande fertilidade natural, pois nós iremos encontrar terra roxa. Essa terra roxa ainda é formada no período azoico, da formação essa terra roxa, ela vem do período azoico, ainda no período do resfriamento do planeta Terra ainda. Então é uma terra muito antiga nessa região. Entendeu? Um lado nós iremos encontrar um solo pobre e ácido, e do outro lado um solo muito fértil. Parte dela composta por solo vulcânico. Nos domínios das pradarias, que também pode ser conhecido como pampas ou campanha gaúcha, caracteriza-se por relevos com pequenos planaltos ondulados. Isso, esses pequenos planaltos nós iremos chamá-los de coxilhas. Então, as coxilhas faz parte do relevo encontrado no extremo sul do Brasil, no domínio das pradarias. Isso, domínio das pradarias. Clima, como é o sul do Brasil, subtropical. Associado a ele, nós iremos encontrar solos férteis, isso, solos muito férteis, entendeu? E chuvas menos intensas. É uma região com grande quantidade de herbáceas. Isso. Então, se há o clima favorável e o solo, também vai se desenvolver nessa região uma pastagem natural. Por esse motivo, sempre foi uma região tipicamente ocupada pela pecuária, tanto bovina quanto ovina. Solos arenosos. É uma região do Brasil que vem sofrendo muito também com a questão da erosão intensa nessa região. Um solo fragilizado de certa forma, tanto pela grande quantidade de animais também, quanto as chuvas, que irá provocar o processo de lixiviação nessa região. Lembro da lixiviação? Sim. A retirada da fertilidade do solo pela quantidade de chuva. Para finalizar as características principais deste domínio, nós iremos encontrar clima subtropical, relevo de colinas, as coxilhas, conhecida também como campanha gaúcha, e vegetação rasteira, pradarias ou domínio das caatingas. Nós iremos encontrar na região nordeste do Brasil, caracterizado pelo clima semiárido. Isso, quase deserto. Não é bem um deserto, é semiárido.
Qual a característica principal do semiárido? Temperaturas elevadas e longos períodos sem chuva. O período de estiagem nessa região ele é muito grande e normalmente não é estranho se passar de um ano para o outro. Isso mesmo, até mesmo um ano sem chuva, não é algo estranho nessa região. Neste domínio, como já estudamos, o relevo é marcado por terrenos baixos, além da vegetação seca e espinhosa. Isso, essa vegetação ela possui essa característica que nós podemos observar na imagem aí, composta por muitos espinhos. Ela troca as folhas pelos espinhos, com o objetivo único de reter a água o máximo possível. Isso acontece devido ao grande período de estiagem na região. Historicamente, as caatingas foram ocupadas, em primeiro momento, com gado, mesmo que os solos e clima não favorecem tal tipo de criação. Isso ocorreu porque os solos férteis da costa nordestina pudessem ser ocupados de forma exclusiva com a produção muito mais rentável naquela época, que era a cana-de-açúcar. O gado criado na caatinga exigia grandes áreas e servia para alimentar com carne as vilas e cidades nascentes no século XVII e também para comercializar animais de tração para as lavouras, isso, as lavouras de cana. As dificuldades encontradas nessa região teve como resultado histórico, como nós podemos observar no texto aí, o abandono desse domínio pela população e também pelos governos. Então, a população que persistiu em permanecer vem sofrendo muito. Ainda com relação à caatinga, poderemos observar aqui que é capaz de produzir. Aqui nós temos o rio São Francisco, na cidade de Petrolina, no estado do Pernambuco. Aqui nós podemos observar que nas margens do rio é possível se produzir. A umidade do rio associada ao solo fértil a umidade do rio associada ao solo fértil da região favorece a umidade do rio associada ao solo fértil dessa região favorece o desenvolvimento de agricultura nas suas margens. Nós iremos falar agora sobre as faixas de transição, encontradas em todo o território brasileiro. Nós iremos observar aqui nessa região de cinza, no mapa apresentado, as faixas de transição. Elas possuem característica dos dois domínios ao seu redor. Por isso, ela não tem uma característica própria. Como ela não tem uma característica própria, ela não é um domínio. Lembrando a todos que o domínio ele possui característica própria de uma determinada região. E para finalizar, vamos praticar tudo o que aprendemos neste capítulo, ok? Exercícios do nosso livro, página 92 a 101. A correção na próxima aula. Aproveitem bem e tirem as suas dúvidas. Qualquer coisa, coloquem a dúvida abaixo e eu irei responder. Até mais, meninos. Espero estar com vocês em breve. Tchau, tchau.